É uma honra estar aqui novamente nessa tribuna. É uma honra ter sido convidada novamente. É sempre um prazer imenso estar aqui. Agradeço a Selma pelo convite novamente. Hoje eu trouxe um tema que eu gosto muito, e eu sempre falo isso quando eu dou palestras aqui, acho que é porque eu escolho temas que eu gosto muito de falar, que é um tema que está nesse livro Iniciação Esotérica, um livro de estudos, acho que para todos aqui do Círculo, que é o karma mental. Primeiro de tudo, eu gostaria de começar falando sobre a banalização do termo karma, né? Hoje em dia, muito se fala sobre o karma, mas pouco se estuda sobre ele. As pessoas confundem muito o karma com o destino e acham que estão fadados a um karma na vida, né? Ah, esse é meu karma de vida, eu tenho que cumpri-lo, né? Esse vai ser o meu karma para o resto da vida. E não é bem assim que funciona, né? O karma nada mais é do que uma consequência, como nós vamos ver hoje, e todos os nossos atos, eles podem ser moldados para que o nosso karma ele possa ser modificado ou não. Então, primeiro de tudo, o conceito do karma, né, que do sânscrito significa uma ação, obra ou feito, e seu efeito ou consequências. Então, o karma nada mais é do que uma ação. Mas ele não é só a ação por si mesma, mas sim o conjunto de ações realizadas no pensamento, no corpo, na palavra e no espírito de um indivíduo. Em todas as suas vidas e em cada vida determina a sua vida posterior. Ou seja, tudo o que eu penso nesse momento está me gerando algum karma. Mesmo em pensamento. Tudo aquilo que eu penso pode me gerar um karma daqui 30 minutos, daqui 1 hora, ou ele pode me gerar um karma a longo prazo e até para as vidas posteriores, no processo que nós chamamos muitas vezes de reencarnação, né? Quando a gente tem um karma que a gente não... Eu fiz algo e eu tenho que colher por isso, eu plantei algo e eu tenho que colher por isso. Mas muitas vezes a gente pensa nesse karma a longo prazo, quando na verdade ele também ocorre a curto prazo. Tudo que eu estou pensando, ele vai voltar de alguma forma para mim, ele vai retornar de alguma forma para mim. Destino ou karma é maleável através da compreensão de que o que acontece fora de você é um espelho do que você é por dentro. Sejam eles os pensamentos, palavras, ações e etc. Ou seja, se eu não gosto da forma que eu estou vivendo o meu karma, o meu destino, isso significa que algo dentro de mim está espelhando isso. A forma como eu penso, a forma como eu estou agindo, a forma como eu estou vivendo a minha vida está gerando um karma negativo e está gerando a minha realidade negativa. Se eu não gosto de alguma relação na minha vida, uma relação amorosa, uma relação familiar, uma relação dentro do trabalho, o que será que essa situação está querendo me espelhar e mostrar que eu posso mudar através daquela relação, que muitos vão dizer, essa pessoa é um karma na minha vida, esse trabalho é um karma na minha vida. O que essa situação está querendo te mostrar? Qual é o espelho que esse karma realmente está trazendo para a sua vida, para que você possa diluir, trabalhar ele ou prorrogar, levar ele para mais longe na sua vida, onde pode te trazer mais problemas, mais conflitos, mais dificuldades. Então, ao tomar consciência de si mesmo, você se dá a possibilidade de mudar o seu karma ou destino. O karma nas religiões e filosofias orientais está relacionado ao princípio de causa e efeito que liga os seres ao samsara, ou seja, ao ciclo da vida, morte e renascimento. Os princípios do karma são fundamentais no hinduísmo, budismo, jainismo e outras religiões orientais. Budismo. O karma é o conceito segundo o qual uma ação íntegra origina um ou mais renascimentos positivos, enquanto uma ação incorreta que produz sofrimento origina renascimentos negativos. Ou seja, se eu estou plantando uma semente positiva, a minha colheita será positiva. Se eu estou plantando uma semente negativa, a minha colheita será negativa. E é a mesma coisa para as ações como para os pensamentos.
Mas, para o budismo, também existe o karma que leva à libertação ou iluminação, onde todo o karma da vida atual e passada podem ser aniquilados quando o indivíduo atinge o estado de iluminação. Ou seja, o karma me leva à libertação da roda de samsara, da roda da vida. O que isso significa? Que muitas vezes nós estamos repetindo ciclos kármicos, ou seja, estamos reencarnando muitas vezes pelos nossos próprios pensamentos, pelas nossas próprias ações. Então, a partir da iluminação, do autoconhecimento, nós temos a possibilidade de entender quais são as situações negativas na nossa vida, para que nós possamos trabalhar em cima delas, para que nós possamos diluir esse karma. Chegar ao estágio de iluminação é exatamente entender quais são as situações de conflito na nossa vida, para que elas possam ser resolucionadas. No hinduísmo, o princípio kármico está ligado ao dissara, libertação, os caminhos que conduzem à libertação do ciclo do renascimento. O dharma, ou lei universal, no sentido de ação correta, sem engano, evita o acúmulo de karma negativo, ou seja, é vigiar o tempo todo os meus pensamentos e as minhas ações. O tempo todo. O que eu estou pensando, o que eu estou emanando para o universo, o que eu estou emanando para o outro, o que eu estou emanando na minha casa, na minha família. Então, quanto mais ações corretas eu tiver e menos ações impensadas, menos ações negativas, mais fácil eu consigo me libertar desse ciclo de renascimento. Apesar de uma nova vida ser uma nova chance, uma nova oportunidade que nos é dada, muitas vezes nós vamos repetindo os mesmos comportamentos pelos nossos pensamentos. Jainismo. A libertação das impurezas do karma podem ser alcançadas com a conduta correta. No jainismo, as ações e emoções da vida presente determinam as encarnações futuras, não como punição ou recompensa, mas como consequência das escolhas de vida conscientes e inconscientes. Consequentemente, como consequência desses princípios, o jainismo coloca grande ênfase na pureza do pensamento e no comportamento ético. Muitas pessoas acreditam que a lei do karma ela pode ser uma punição, né? Que ela vem como punição na nossa vida, de uma lei divina, de Deus, que você vai ser punido por algo, quando na verdade é somente as consequências das suas próprias ações. Então, muitas vezes, quando nós não entendemos o que está acontecendo de errado na nossa vida, é bom a gente parar e analisar quais são as ações e os pensamentos que nós estamos tendo para que a nossa vida esteja nesse patamar. Ou o que será? Quais são as principais dificuldades que eu tenho hoje na minha vida? Muito se fala sobre reencarnação, sobre as vidas passadas, e desperta uma curiosidade das pessoas, né? Quem será que eu fui? O que será que eu fiz? Será que eu fui alguém importante, alguém famoso, alguém com dinheiro? Será que eu fui uma pessoa importante na história? Mas o principal fator é analisar quais são os principais conflitos que eu tenho hoje na minha vida. Eu tenho talvez uma dificuldade financeira, eu tenho uma dificuldade de lidar com o meu dinheiro, eu tenho uma dificuldade familiar, eu tenho uma dificuldade com vícios. Provavelmente, se isso não tem uma explicação na sua existência de agora, ela pode ter uma explicação de um ciclo kármico em uma vida passada, em uma existência passada, em uma reencarnação passada. E quando você é capaz de fazer essa autoanálise, muitas vezes você não precisa procurar um profissional que vai fazer uma terapia de vida passada ou que vai acessar de alguma forma, fazer uma hipnose, uma regressão. Basta você analisar os principais pontos da sua vida para que você entenda quais são os maiores karmas que você traz e quais as maiores dificuldades. Quais são os tipos de padrão de pensamento que você não entende a raiz, mas que você frequentemente tem? Pensamentos de escassez, pensamentos de doença, pensamentos depressivos, às vezes pensamentos suicidas. Muitas vezes eles vão ter conexão com as nossas vidas anteriores e que nós vamos repetindo esses padrões. Por isso que nós não conseguimos nos libertar desses ciclos. A partir do momento que a gente consegue se libertar, não é mais necessário, talvez, a reencarnação ou o renascimento. Porque nós já vamos ter atingido e aprendido tudo que nós precisamos aprender na nossa encarnação aqui na Terra. A nossa passagem aqui é de aprendizado e evolução. Então, quando nós conquistamos essa iluminação, não é mais necessário esse renascimento ou essa reencarnação.
No Ocidente, esse conhecimento foi disseminado pela sociedade teosófica. A lei kármica afirma que as ações são causas de consequências de outras ações, então não há nada aleatório, mas tudo está interconectado em um entrelaçamento de ligações de causa e efeito, ou como a gente chama, o emaranhamento quântico. Está tudo conectado. Se eu estou pensando algo aqui com relação àquela outra pessoa, provavelmente aquela outra pessoa vai se sentir afetada pelo meu pensamento também. E isso vai retornar para mim. Assim como o pensamento coletivo, nós também vamos falar sobre isso depois. Portanto, de acordo com o princípio kármico, as ações que produzem efeitos negativos influenciam negativamente o Dharma ou lei universal e trazem karma negativo, enquanto as ações positivas trazem um karma positivo. Tudo isso tanto na vida presente quanto nas seguintes. Existe uma frase da Helena Blavatsky, que eu gosto muito, que ela fala: o karma é a lei fundamental do universo. Isso está no livro A Chave para a Teosofia. E eu gosto muito porque existem pessoas que dizem que não acreditam no karma, quando na verdade o karma é uma lei universal. Nós vamos encontrar, falando sobre lei de causa e efeito, tanto na física, que nós vamos ver lá na frente, nos princípios herméticos, isso está em todo lugar. Você pode até contestar, mas é difícil acreditar numa lei que é universal, faz parte do universo. Além disso, karma é também ação universal, ou seja, um equilíbrio de energias para o qual cada ação corresponde a uma reação igual e oposta. Como o terceiro princípio da dinâmica de Newton menciona. Eu sempre gosto de usar exemplos de física, porque tem pessoas que são muito céticas, né? Ela determina que toda força de ação empregada sobre um corpo provoca uma força de reação desse corpo sobre aquele que produziu a ação inicial, constituindo um par de ação e reação, com o mesmo módulo e direção, mas em sentidos diferentes. O que isso significa? Eu projeto uma ação no universo. Essa ação, ela retorna para mim. Eu projeto um sentimento por alguém, seja um sentimento positivo ou negativo. Esse sentimento, uma hora, retorna para mim. Eu projeto uma vontade de algo, essa vontade retorna para mim. Se eu quero manifestar algum desejo, alguma realidade diferente na minha vida, e eu não pensar dessa maneira positiva, dificilmente isso vai chegar até mim. Eu preciso emanar isso, eu preciso pensar isso, eu preciso sentir isso. Eu preciso sentir verdadeiramente, não só pensar, eu preciso pensar isso, eu preciso sentir isso de verdade. Carlo Rubbia, que ganhou o Prêmio Nobel de Física de 1984, afirma que falar sobre a origem do mundo leva inevitavelmente a pensar na criação. E olhando para a natureza, se descobre que existe uma ordem precisa que não pode ser de fruto do acaso. Mas acho que é mais evidente em nós do que nos outros, a existência de uma ordem pré-estabelecida nas coisas. Além disso, o cientista, ao falar da relação entre a mente dos seres humanos e o universo, chamou as partículas subatômicas de tendências mentais, por serem portadoras de informações, sustentando a ideia de que tudo está em tudo, que cada pequena parte do universo tem a informação do todo. Aqui também um princípio hermético, o tudo é o todo está em tudo. Nós somos partículas subatômicas do universo. Então, se eu quero um universo melhor, se eu quero um mundo melhor, eu tenho que vigiar aquilo que eu estou fazendo e aquilo que eu estou pensando. E isso gera também uma reflexão muito importante para nós, que é sobre o inconsciente coletivo da humanidade. O que eu estou contribuindo para o inconsciente coletivo da humanidade? O que eu estou vibrando para que a Terra ela vibre num patamar vibracional um pouco mais alto? Quando nós falamos de reencarnação ou de vidas passadas, nós devemos levar em consideração que muitas vezes as próprias pessoas, o próprio indivíduo, ele não se reconhece numa vida passada. Porque geralmente ele evoluiu muito daquela vida para cá. É claro que você pode falar, nossa, Carol, mas ainda existem pessoas tão ruins, né? Existem pessoas que ainda matam, que ainda fazem atrocidades, mas a grande maioria de nós acha tudo isso um absurdo.
Se nós fomos atrás na história, na época de Moisés, por exemplo, isso era muito comum. As pessoas matavam e estava tudo bem. Hoje em dia, a grande maioria de nós acha isso uma grande atrocidade. Quantas pessoas, ao longo da evolução da humanidade, não pararam de consumir, por exemplo, carne animal, porque acreditam que a energia do animal, né, o amor aos animais. Então, isso foi uma elevação da vibração do consciente da humanidade, da Terra. A Terra ela evolui, o pensamento das pessoas contribui para essa evolução e nós vamos evoluindo. Então, coisas como certos preconceitos, certas atrocidades não são mais admitidas nos dias de hoje. Quanto mais a gente evolui, mais esse consciente coletivo que faz parte do todo evolui também. Então, eu preciso ter essa responsabilidade. O que eu estou contribuindo com o consciente coletivo? Eu quero um mundo melhor. Eu vou vibrar para isso, né? Eu vou vibrar para que a vibração da Terra evolua. Quais são as minhas ações como indivíduo para que o mundo seja melhor, para que eu seja... Posso começar dentro de casa, posso começar com o meu filho, posso começar com o meu esposo, posso começar com a minha esposa, com os meus familiares, porque aí nós temos duas questões, né? Primeiro que eu estou diluindo qualquer tipo de karma familiar que eu tenha dentro da minha casa, e estou evitando que esse karma seja vivenciado, por exemplo, num padrão sistêmico pelos meus filhos, pelas próximas gerações. Então, nós temos que ter essa responsabilidade sobre qual tipo de karma eu estou acarretando, não só para a minha vida como indivíduo, mas com as pessoas que eu vivo ao meu redor e com o todo, com todas as pessoas. Aqui eu trouxe a divisão dos nossos corpos sutis para dar uma explicação para vocês que o nosso karma mental, ele ultrapassa todos os nossos corpos. Então, por exemplo, nós podemos trazer alguns karmas no nosso corpo físico, né? Então, eu posso trazer alguma marca significativa, posso trazer alguma deficiência, posso trazer alguma doença como karma, né? Só que o que eu tenho que pensar é, muitas vezes eu vou trazer karmas que não estão no corpo físico, que não estão no duplo etérico, que nada mais é do que praticamente uma cópia mais sutil do que o nosso corpo físico, né? Muito disso vai estar ali armazenado na nossa mente. Então, ele vai estar entre o corpo mental inferior, que nada mais é do que a nossa consciência, os nossos pensamentos, aquilo que a gente pensa, né? Então, ali, às vezes a gente está com algum pensamento que é consciente, é intrusivo, mas ele está ali e eu tenho que cuidar dele, cuidar daquilo que eu estou pensando, ou ele pode estar ali no corpo mental superior. O corpo mental superior é onde está ali armazenado todo o nosso plano encarnatório. Então, a nossa missão de vida, o que cada um de nós veio fazer aqui, o que cada um de nós temos que cumprir aqui na Terra para conseguir evoluir. Então, ele está no nosso corpo mental superior. E também no corpo búdico, é muito mais sutil, que é onde estão os nossos registros acágicos. Então, uma sutilidade muito difícil para alguns de ser atingida, de acessar algum tipo de registro, porém é ali onde está armazenado tudo que a gente já viveu, todo o nosso conhecimento de vidas passadas, ele está ali no corpo búdico. Ou seja, por que eu estou explicando tudo isso? O nosso inconsciente, ele é o grande responsável por armazenar todas as nossas memórias de vidas passadas. E muitas vezes o nosso próprio inconsciente vai nos levar a repetir algumas situações kármicas, seja em relacionamentos, seja dentro da família, porque nós não temos a consciência daquilo, mas o nosso inconsciente está armazenando essas memórias que estão ultrapassando todos os nossos corpos, que estão lá guardadas, mas que vão direcionando a nossa vida. Tem uma frase do Jung que eu gosto muito, que é: até você se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir a sua vida e você vai chamar isso de destino. Carol, mas quer dizer que eu não tenho um destino? Sim, todos nós temos um plano reencarnatório, algo que nós escolhemos viver aqui. Então, eu, por exemplo, Carol, talvez escolhi passar, dar algumas palestras, ter os meus 3 filhos, viver algumas situações na minha vida. Mas eu também tenho o meu livre-arbítrio.
E dentro das minhas próprias escolhas e dentro do meu livre-arbítrio, eu posso acabar saindo fora desse plano reencarnatório. Então, o destino nada mais é, o karma nada mais é do que essas próprias consequências. E essas consequências são diárias. Essas consequências são a todo momento, sobre tudo que eu penso, tudo que eu ouço, tudo que eu estou assistindo, qualquer conteúdo que eu esteja consumindo. Isso está alimentando de alguma forma os meus pensamentos, as minhas emoções, está acarretando karma. O professor Wagner Borges, ele sempre diz que a partir do momento que eu existo e penso, eu já estou gerando karma. Eu existi e pensei, já estou gerando algum tipo de karma. Porque os meus pensamentos vão ter algum tipo de consequência. O nosso inconsciente traz memórias de outras vidas como habilidades. Muitas pessoas possuem habilidades que nunca nem estudaram. É muito comum nós vermos crianças que têm habilidades, às vezes tocam instrumentos, falam idiomas. Então eu posso trazer essas habilidades no meu karma mental. Eu posso trazer gostos, por exemplo, eu gosto de uma cultura específica, eu nunca fui para aquele lugar, eu nunca fui para aquele país, mas eu gosto muito. Traços de personalidade. Muitas vezes você pode ver alguém que tem um comportamento como se fosse alguém da realeza, e não é, talvez pode ter sido, né? Emoções, traumas, bloqueios que nos influenciam na vida atual. Porém, a memória sobre nossas vivências com tudo isso em outras vidas não é o tempo todo acessível. Muitas vezes em sonhos, terapias, mediunidade, trazemos conteúdos de nossas histórias em vidas passadas. Nosso espírito sutil armazena todas as nossas vivências de forma que nada que passou seja perdido. Então, carregamos todo esse conteúdo no nosso inconsciente. Então, como eu falei, existem algumas terapias. Existe terapia de vidas passadas, existe apometria, existe leitores de registros acásticos, hipnose, regressão, todos esses processos que podem te levar até lá, mas também tem sonhos. Quantas vezes a gente não tem, né, projeções astrais ou sonhos de alguma situação que a gente viveu, insights, lembranças, déjà vus, que podem ser trazidos para nós, decorrentes aos nossos karmas, às nossas vidas passadas, a lições que nós temos que aprender. Com o nosso espírito, podemos acessar esses registros do que aconteceu conosco, podemos voltar a qualquer tempo, em qualquer local, e muitas vezes no plano espiritual precisamos fazer isso para que sirva de estudo para a nossa vida. Muitas vezes em desdobramento, as pessoas podem ter algum acesso, alguma informação. Nosso espírito pode ter acesso a exatamente tudo que nos aconteceu e a tudo que fomos, com os traços de personalidade que tínhamos. No nosso corpo astral, fica um tecido com toda a memória de tudo que aconteceu. E ele tem contrapartes em todos os outros corpos superiores a ele, como nós vimos anteriormente. No mental, no búdico e no átmico, né? O nosso corpo átmico, ele é o mais sutil, ele é o conectado à centelha divina, o mais conectado com o todo. Esse tecido do corpo astral tem ligação com um tecido que tem a memória de tudo, de todos. Como se fosse a chamada malha quântica, né? Quando morremos, descartamos as estruturas de nossa personalidade, como o inconsciente, o ego e a consciência, e integramos ele ao nosso espírito. O nosso ego, ele fica no corpo mental inferior, que é aquele que nós temos a consciência. Então, muitas vezes a gente não consegue acessar o superior, que é onde está nosso plano de vida, nossa missão de vida, pelo ego. O ego atrapalha nós chegarmos na nossa principal missão de vida, nós entendermos qual é a nossa jornada espiritual. Como corrigir o mau karma mental? O mau karma mental somente é corrigido mantendo-se agora uma atitude oposta à do passado. Quais são as situações que têm se repetido na minha vida? Essas situações são lições. Olhe para elas. Quais são os traumas? Quais são as situações que estão travando a sua vida? Isso precisa ser olhado, senão você não vai conseguir se libertar. Corrija e aja de forma diferente. Eu tenho um conflito com o meu irmão, observe isso. Tente agir de forma diferente na qual você já agiu até agora. Os meios indicados são
conhecimento, aquilo que nós falamos anteriormente. Se eu tenho conhecimento sobre mim e eu sei os meus principais medos, os meus principais bloqueios, minhas principais dificuldades, talvez eu consiga entender melhor o meu karma e consiga agir de forma diferente. Eu tenho um problema financeiro, por exemplo. Talvez eu tenha algum karma relacionado a isso. O que eu posso fazer para mudar isso? Eu posso ser mais grato ao dinheiro que eu tenho? Eu posso fazer planos benéficos com dinheiro, de ajudar alguém, de ajudar uma instituição, para que eu possa transformar esse meu karma? Então, o conhecimento é um dos principais. Otimismo. Então, o pensamento positivo, né? Pensar sempre de forma otimista, forma positiva, e não o pensamento positivo, como as pessoas falam, a positividade tóxica, né? De achar que tudo está bem o tempo todo, mas sim pensar que pode melhorar, que aquela situação, independente do problema ou do obstáculo, ela pode ser melhorada de alguma forma, e pensar qual é a minha ação que vai gerar um karma positivo nisso. Não só pensar positivo, mas também agir com otimismo, confiança, bom humor. Aqui é muito importante, flexibilidade mental. Quais são as coisas que eu estou teimando na minha vida, que eu preciso ser um pouco mais flexível? O que eu estou fazendo igual em repetição que está me impedindo de andar para frente? O que eu preciso ser mais flexível? O que eu preciso mais ser tolerante? O que eu preciso mais compreender no outro? Né? O que eu preciso analisar no outro? Eu preciso compreender que todos fazemos parte do todo, mas cada um de nós é um espírito que está passando por alguma lição em diferentes momentos da vida. Alguns espíritos, por exemplo, estão na página 1, alguns já estão na página 200, alguns na página 1000. Só que quando eu não tenho uma situação resolvida com esse meu irmão, com essa pessoa, muitas vezes eu estou acarretando karma e prendendo ele, me prendendo nas minhas ações, nos meus pensamentos, em querer o mal dele, ou em sentir algum sentimento negativo, de ódio, de raiva por ele, de querer me intrometer nas escolhas dele, interferindo no livre-arbítrio dele e trazendo mais karmas tanto para ele quanto para mim. A maior possibilidade de vencimento do mau karma mental da humanidade está na conquista de conhecimento. É pelo conhecimento de si mesmo, do porquê da sua vida terrena, da razão de ser da sua existência nesse mundo, que homens e mulheres e todas as pátrias conseguirão libertar suas mentes dos preconceitos que os atam e os prendem ao passado, e lhes tiram as possibilidades de um maior avanço espiritual e de solução dos seus problemas. Então é aquilo que nós falamos anteriormente. A evolução da humanidade, ela também vem desses pensamentos otimistas, da flexibilidade dos nossos pensamentos, de quebra de preconceitos, de conhecimento, não só do conhecimento que a gente adquire, por exemplo, aqui no círculo, mas sim de autoconhecimento também, de olhar para dentro de si, de mergulhar dentro de si. Por isso ela vai falar muito nesse livro que uma das principais ferramentas para você entender e diluir os seus karmas é a meditação. É o processo de você meditar e se autoconhecer. A partir da meditação, você consegue, muitas vezes, subir de nível de vibração, acessando as suas próprias informações do seu mental superior, por exemplo, ou até mesmo do seu corpo búdico, acessando o seu registro acásico, tendo alguma informação. Então, o processo de autoconhecimento, ele é fundamental. Quando eu não quero olhar para mim, para as minhas feridas, e eu sou inflexível, eu sou teimoso, eu não quero mudar, muitas vezes eu vou repetir esses padrões, seja de vida passada ou de vida atual, me prendendo, deixando de me libertar, tendo que voltar numa nova vida, numa nova oportunidade, numa nova existência, para às vezes resgatar uma coisa que era só um comportamento e um pensamento que eu poderia ter mudado e que acarretou tantos karmas na minha vida. Um simples padrão de pensamento pode ser capaz de mudar toda a nossa realidade de agora, do futuro, das nossas próximas vidas ou das nossas próprias gerações, das próximas gerações da Terra. Então é muito importante a gente levar essa lição hoje. O que eu estou pensando e contribuindo para o meu próprio karma e para o karma coletivo da Terra? Como indivíduo eu estou contribuindo para um karma positivo? Como eu estou contribuindo para a evolução do todo? Toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa.
Existem muitos planos de casualidade, mas nenhum escapa à lei. O Kybalion. Tudo se paga, mas tudo se cobra. Ninguém escapa do seu karma. Buda. Não vos enganeis, Deus não se deixa zombar. Tudo aquilo que o homem semear, isso mesmo ceifará. Gálatas. O simples fato de pensar já está me gerando algum tipo de karma.